Então, galera, como eu falei para vocês, todo mundo tá falando, todo mundo tá comentando sobre o Path of Exile, né? E aí eu vi esse vídeo aqui do Zeus falando sobre o próprio Path of Exile 2, tá? O título do vídeo é Path of Exile, o problema não é ser complexo. Eu não vi o vídeo ainda, eu não sei o que ele falou, mas me passa a impressão de que ele tem algum tipo de opinião, talvez não tão positiva em relação a Path of Exile, se ele vai jogar ou não vai jogar, né? Então vamos dar uma olhada no que ele fala aqui nesse vídeo, o que ele está comentando sobre a questão do Path of Exile, o problema do Path of Exile, tá? Vamos lá, galera. Fala aí, seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar... E só um pequeno detalhe, galera, se vocês tiverem algum vídeo que vocês acham interessante eu fazer um react aqui do canal, pode mandar para mim pelo Discord, manda aqui pelo chat que eu dou uma olhada e a gente faz um react aqui com vocês, tá? Vamos lá. Sobre Path of Exile e também meio que Path of Exile 2 também. Especialmente agora com a chegada do acesso antecipado de Path of Exile 2 no dia 6 de dezembro, um assunto começou a aparecer nas minhas lives novamente com muita frequência. O assunto é a complexidade da árvore de passivas do Path of Exile, que muitas vezes acaba afastando os jogadores. E se eu te disser que o grande problema do PoE não é exatamente a sua complexidade, é outra coisa. Eu já falei sobre esse assunto de forma resumida nos vídeos que eu fiz sobre o Path of Exile no passado, mas eu nunca fiz um vídeo separado só sobre isso, mas eu acho que agora merece. Será que você precisa fazer uma faculdade mesmo para jogar PoE e esse é o grande problema do jogo? Vamos trocar essa ideia. Antes da gente começar, um recado para vocês da Glow Games, uma empresa que gerencia diversos servidores privados há mais de um ano e agora, dia 6 de dezembro, está lançando mais um do jogo Riders of Icarus. Icarus Online é um MMORPG muito conhecido aqui no Brasil. Ai, meu Deus, Icarus Online. Ai, Jesus do céu, quando esse jogo lançou aqui no Brasil, me encheram o meu saco, porque eu dizia, galera, isso aí vai ser mais um daqueles MMOs que vai lançar, o pessoal vai jogar durante 2, 3 meses, depois ninguém nunca mais vai lembrar, ele vai virar pay to win, depois vai ser cancelado. Encheram o meu saco sobre esse jogo. Meu Deus do céu. Principalmente pela capacidade que os jogadores têm de domar praticamente qualquer criatura disponível no mundo aberto e transformá-las em montarias. E isso vale para todo tipo de criatura, terrestre, marinha ou aérea. E é isso mesmo, elas podem atuar como montarias, cada uma no seu respectivo terreno. Além da grande e diversa coleção de criaturas que você pode transformar em montarias, o jogo também traz todo o pacote que um MMORPG tem que trazer. Atividades de PVP no mundo aberto, dungeons, raids com batalhas épicas, tá tudo lá pra você. O jogo vai ser lançado no dia 6 de dezembro no formato free to play, mas você pode participar do Open Beta que tá rolando agora se você quiser. O link vai estar aqui na descrição. Baixa lá e já testa e se prepara pro dia 6 de dezembro. Dito isso, agora sim, vamos pro vídeo. Vamos começar com uma pergunta, será que você vai ter que fazer uma faculdade para conseguir jogar Path of Exile 1? Não, e de certa forma eu até diria que sim, afinal de contas Path of Exile já tá aí desde 2013, se não me engano, então é bastante tempo de estrada, são muitas mecânicas, muitos itens, é muita coisa para você conseguir absorver. Mas eu acho que seria injusto da nossa parte colocar esse peso só em cima do PoE, porque provavelmente qualquer outro jogo de live service que já tá no mercado há mais de 10 anos vai te dar um igual trabalho para você conseguir se adaptar a tudo que o jogo tem para oferecer. Eu honestamente não acho que esse é o maior problema do PoE e nunca foi isso que me afastou dele. E também não acho que vai ser o que vai afastar as pessoas do Path of Exile 2. Path of Exile 2 também já mostrou que vai ter muito conteúdo logo no início, que já vai começar com muitas possibilidades de build e ainda vai absorver algumas coisas que meio que foram criadas no PoE 1. Pelo menos ao que tudo indica, o jogo vai chegar com muito conteúdo e com muita coisa para você aprender. E honestamente eu não consigo ver isso como um problema. E aparentemente não tem como agradar de fato toda a comunidade de jogos. Se um game sai com pouco conteúdo, algumas pessoas vão reclamar que não tem nada para fazer no jogo. Se o jogo sai com muito conteúdo, algumas pessoas vão reclamar que tem muita coisa para aprender num jogo que está cedo demais no mercado. Não tem jeito de agradar todo mundo, né? Eu particularmente prefiro que um jogo tenha mais coisas para fazer do que eu consigo lidar do que ter coisas de menos ou ter coisas que são tão repetitivas que eu fico entediado de fazer dentro do jogo. Mas assim, quando se fala na complexidade do Path of Exile, ninguém fala sobre quantidade de conteúdo. Eu não vejo ninguém reclamando,
o problema da complexidade do Path of Exile é que tem muita coisa para fazer. Para mim, não é esse o problema. E o problema não é exatamente a complexidade em si. O problema é como você apresenta essa complexidade para o jogador, né? É como você explica essa complexidade para o jogador, né? No caso do Path of Exile, eu não joguei muito o Path of Exile 1, não joguei muito, né? Mas o que eu senti, e eu sinto muito em MMOs, principalmente World of Warcraft, né? É que, porque o World of Warcraft é um jogo estupidamente complicado também. Sacou? Nesse momento eu sei que vai ter um bando de veteranos. Ah, que complicado nada, é mole, é só você ver um guia, é só você ler um vídeo. Primeiro, não é só você ler um vídeo, não é só você ler um guia. Você tem que ler um guia para cada coisa. Você tem que ler um guia para entender o sistema de batalha de mascote. Aí você tem que ter um guia para entender o sistema de Mítica Mais. Aí você tem que ter um guia para entender cada uma das dungeons, do que você tem que fazer. Aí você tem que ler um guia do PVP, você tem que ter um guia do Battleground. A questão não é essa. Segundo, você ter que ler um guia fora do jogo já é um problema. Você ter que sair do jogo para entender como é que o jogo funciona já é um problema. Sacou? A questão não é essa. A questão é como o jogo ele apresenta essa complexidade para você. E um dos grandes problemas que eu vejo no World of Warcraft é que o jogo em si ele não faz o menor esforço para que o jogador novato ensinar para o jogador novato essa complexidade que o jogo tem. Em todos os sistemas. Sabe? A Blizzard até tentou fazendo aquela primeira ilha, mas aquilo é muito básico, tinha que ter muito mais além. E o Path of Exile, eu senti a mesma coisa, sabe? Não é a complexidade exatamente em si, mas como você apresenta essa complexidade para o jogador. Nesse caso, eu acho que o Final Fantasy XIV faz um trabalho muito melhor apresentando essas coisas para o jogador, sabe? Você entende grande parte do que é o jogo, o sistema do jogo, só jogando. Não tudo, mas grande parte. World of Warcraft, basicamente, o jogador novato fica completamente, totalmente perdido, né? E é assim que eu me senti também no Path of Exile 1, completamente, totalmente perdido. E galera, antes de continuar, falar rapidamente com vocês sobre um parceiro aqui do canal que é o Exit Lag. O Exit Lag é o melhor programa de redução de latência que trabalha para diminuir o MS, o ping dos seus jogos online. E você nunca mais perder aquela partida de PVP ou morrer naquela raid no PvE porque a sua latência estava alta ou porque você estava com perda de pacote. E aqui no Codex você pode ter o Exit Lag com 20% de desconto. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar no link e vai usar o cupom LORDMOS. Só isso, galera. E o Exit Lag, ele funciona para computadores, consoles e até celulares. Pode usar nos seus MMOs asiáticos do celular ou nos seus FPS, no console e também no celular, tudo na mesma conta. E além disso, você não precisa acreditar em mim, porque você pode testar de graça e não precisa colocar o seu cartão de crédito. Basta clicar no link, criar sua conta, e eu sei que vocês vão gostar, e na hora que for comprar, coloca lá o cupom LORDMOS para vocês terem aquele desconto, tá bom? Então, muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Clica no link e usa o cupom LORDMOS. Valeu, galera! Se pra mim ter muito conteúdo não é o maior problema do jogo, nem o que mais afastaria os jogadores dele, o que seria então? E a resposta pra você é punição. Isso que vocês estão vendo aqui é a árvore de passivas do Path of Exile 1. Esse é o personagem do level 1, acabei de criar ele agora e quando você abre a árvore de passivas já tem tudo isso aqui pra você olhar. Então, obviamente, os jogadores ficam desesperados porque entendem que vão ter que aprender tudo isso aqui pra conseguir se desenvolver no jogo. Mas isso não é exatamente real. Você, quando começa um personagem no PoE, vai criar uma classe e essa classe vai ter pontos de atributo que tem mais afinidade com ela e você sempre vai começar a distribuir os seus pontos a partir daqui. E repare que você não tem muitos caminhos para seguir, principalmente no começo. Você vai circular por uma área que está muito conectada aos pontos. Mas aí, complementando o que eu estava falando antes, tá? Essa questão aqui é exatamente da trilha de talentos, né? Como é que eu faria se eu fosse fazer um jogo pensando nessa questão do novo jogador? Na hora que ele entra, na hora que ele ganha o primeiro ponto de talento, o que eu faço? Você apresenta essa trilha de talentos gigantesca para o jogador e você escreve, olha, isso aqui é trilha de talentos,
tá? É assim que ela funciona. A cada nível você vai ganhar ponto que você pode gastar. Ó, ela parece muito grande, mas não se preocupa. Você, ó, nesse momento, ela tem tudo isso, mas nesse momento foca só nisso aqui. Foca só nisso, tá? E aí deixa o jogador só vendo aquela partezinha. E aí vai aumentando aos poucos, sabe? Você vai apresentando sistemas aos poucos pro jogador. E não você joga isso logo na cara do jogador, que fica meio complicado, né? E eu também acho a interface do Path of Exile bem fraquinha. De atributo que estão conectados à sua classe. Você só vai começar a expandir isso depois de bastante tempo. Então, se você tiver a grande habilidade de ler cada um dos pontos de atributo que você está fazendo aqui, você vai sentir quais são os atributos que tem mais a ver com o seu personagem. Então, apesar de ser uma árvore de passivas gigantescas, muito provavelmente, de acordo com a classe que você escolher, você dificilmente vai utilizar qualquer coisa fora do escopo da sua classe. O problema é que o PoE comete o grande grave erro barra acerto. Para alguns é um erro, para outros é um acerto de dar liberdade de escolha e de opções para o jogador. Porque se um jogador começa a jogar de guerreiro e de repente quer seguir uma spec de passivas que tem mais a ver com um mago, porque ele está montando uma build mirabolante, beleza, segue aí, as passivas estão todas à sua disposição. Você quer montar uma build muito louca? Vai fundo. Mas você precisa fazer isso? Não, tem um escopo ali que tá juntinha com a sua classe, você pode só seguir o caminho natural das coisas e beleza, você provavelmente vai ficar tranquilo só dentro daquele quadradinho da sua classe ali. Você só vai expandir se você quiser, porque o jogo te dá essa opção, caso você queira. Mas sim, a gente já sabe que dar opções para os jogadores já é o suficiente para deixar muitos deles perdidos, porque fica naquela, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é melhor? Será que é o pior? Ai, meu Deus! Mas aí eu volto também, cara. O problema não é dar a opção. É você não explicar direito essa opção pro jogador. Sacou? Eu sei que vai gerar controvérsia de qualquer maneira. Se você der a opção, vai gerar controvérsia. Se você não der a opção, também vai gerar controvérsia. Se você der a opção e explicar pro jogador, vai gerar controvérsia. Sacou? Vai gerar controvérsia também. Agora, se você explica pro jogador, olha, você pode seguir a trilha que você quiser. Não vai ser a mais otimizada, mas você pode seguir, né? Para mim não é dar a liberdade ou não dar a liberdade, é você explicar para o jogador. Mas é óbvio que é sempre mais interessante você dar a liberdade para o jogador. Meu Deus do céu, a cabeça explode. Então, em muitas situações, esse raciocínio de dar muitas opções para o jogador pode ser de fato um problema, porque nem todo mundo consegue lidar bem com isso. Mas, novamente, não tem como agradar todo mundo. Mas, na prática, a árvore de passivas do PoE, ela tem um bloco específico para cada classe. E se você quiser ficar tranquilo, é só seguir esse bloco e provavelmente a quantidade de opções não vai ser tão diferente assim de outros jogos que você já conhece. O maior problema do PoE, e eu não sei porque eles foram tão cabeças duras em manter isso ainda no PoE até hoje, é a punição pelos erros que você pode cometer nesse caminho. Se você seguir um caminho no PoE com as suas passivas e em algum momento você decidir fazer alguma alteração, meu irmão, vai ser um inferno para você fazer isso. E isso se você souber como faz, porque a maioria dos jogadores que está começando agora, que já fica, né, confuso com todas essas informações, não vai nem entender o que ele tem que fazer para poder mudar ou alterar o caminho que ele começou a criar dentro de uma árvore de passivas. E isso sim, meus jovens, é o que vai afastar qualquer pessoa de um jogo. É você dar complexidade, é você dar opções, é você dar variedade de builds e de escolhas, mas falar pra você, olha, você tem aqui 1 milhão de caminhos pra escolher, mas se você escolher o caminho errado, sinto muito. Aí fica complicado, né? Pelo menos pra mim, isso sempre foi um fator muito mais importante pra me afastar do jogo do que a complexidade dele em si. Ou vai dizer que não é da hora quando você tem um monte de possibilidades e você fica brincando com isso, você vai pra um lado, erra, volta de novo, testa outra coisa. Aí vocês também possam me ajudar, porque é o seguinte, eu concordo 100% com ele, eu nunca entendi esse raciocínio, né? Essa mania que alguns devs e alguns jogadores têm de você querer punir o jogador por querer mudar a build. O próprio Diablo 4, ele tinha isso. Lembra no início do Diablo 4? Era caríssimo você mudar a build. Eu nunca entendi. O legal desse tipo de jogo, que você tem a liberdade de criar milhares de builds, é você poder trocar a build a hora que você quiser. Isso pra mim é legal. Eu nunca entendi direito esse raciocínio de você dificultar a troca de build. Eu nunca entendi essa lógica, sacou? Colocando na balança, qual é o benefício de você dificultar a troca de build, qual o malefício? Sabe? Sempre o benefício é muito maior. Sem benefício é muito maior. Agora, me corrija se eu estiver errado. Que eu saiba, no Path of Exile, você nem podia trocar de build,
Mas agora você já pode trocar de build no Path of Exile 1, correto? E no Path of Exile 2 você vai poder trocar de build. Vai ter um valorzinho de... Acho que é um valor em gold que você vai precisar para trocar de build, mas você consegue trocar de build, correto? Agora, eu concordo com ele. Eu nunca entendi essa lógica de que alguns devs, alguns jogadores têm essa tara, não pode trocar de build. Por quê, cara? Qual o benefício? Build sim, ascendência sim. Ascendência não pode trocar. Cara, eu até entendo você não poder trocar ascendência, porque você trocar ascendência é quase você mudar de classe, né? Tá, é uma evolução da sua classe. Assim, na boa. Você não poder mudar sua ascendência, eu consigo ver os dois lados. Aquelas pessoas que acham que não pode mudar, aquelas pessoas que acham que você pode mudar. Eu, sinceramente, eu deixaria também mudar. Na boa. Deixa mudar o que você quiser. Sabe? Classe, raça, não. Ok. Agora, esse tipo de coisa que você pega depois que você tá jogando, deixa mudar, cara. Deixa o jogador jogar da maneira que ele quiser. Pode botar até um cooldown, só pode trocar uma vez por semana. Pode trocar uma vez por mês, mas deixa o cara mudar, cara. Eu não entendo essa mania de querer travar o jogador. Não consigo entender. Qual o benefício que isso traz para o jogo e para o jogador? Testa outra coisa e vai brincando com todas essas alternativas que você tem livremente. Isso é divertido de se fazer. Agora, se você faz uma escolha e você é punido por fazer essa escolha e não pode fazer outra, ou tem que ter um trabalho absurdo para fazer isso, é claro que você vai se frustrar e vai embora. Concordo. Ou você vai obrigatoriamente ter que seguir a build de alguém para não correr o risco de cometer um erro. Lembra quando a gente estava no Legion que tinha... Opa, parei no momento muito bom a cara dele, coitado. Parece que tá bêbado e tomou um soco. Isso me lembra em Legion, quando começou a expansão e o pessoal descobriu que era melhor se os seus 3 primeiros lendários não fosse aquele que você conseguia, era mais rápido e mais fácil você criar um novo personagem do que você tentar pegar o seu 4º lendário. Era o 4º, 3º, eu não lembro agora direito. Cara, que conceito idiota. Sacou? Ah, não, errei aqui minha ascendência, não gostei da minha ascendência. O que faz agora? Vou ter que criar um novo personagem. Isso não faz nenhum benefício pro jogo. Na verdade, a moeda que é necessária para mudar sua build é vendida por dinheiro real. É uma forma de farmar grana dos jogadores. Mas não tem como você conseguir essa moeda jogando? Mas não tem como você conseguir essa moeda jogando, como o Rômulo falou? Porque uma coisa é você só consegue essa moeda na loja, ou você consegue essa moeda também jogando. Tá, tem como você conseguir jogando. Mas não é tipo o Diablo Immortal que você conseguia os crashes jogando, só que demorava 3 anos para você conseguir os crashes. Não era como o Diablo Immortal não, né? A galera compra porque é mais rápido e fácil. Beleza. Mas não é super demorado você farmar, porque a malandragem do Diablo 4, como do Diablo Immortal, é que você consegue tudo jogando, só que literalmente você vai levar 3 anos para conseguir as coisas jogando do que você comprando. Esse é basicamente o cenário atual do Path of Exile 1. Algo que eu, pelo menos, espero que eles corrijam no Path of Exile 2 e parece que eles estão nesse caminho. No Path of Exile 2 nós teremos uma moeda nova, que é o Gold, e você vai poder mudar as opções que você colocou na sua árvore de passivas livremente utilizando o Gold. Para começo de conversa, essa é uma mecânica muito mais fácil de você compreender do que a mecânica atual. Você tem uma moeda, que é o Gold, é dinheiro que você farma dentro do jogo, e você utiliza isso para refazer os pontos que você tem na sua árvore de passivas. Qualquer um vai conseguir entender isso muito facilmente. E como parece que o Gold vai ser um farm geral dentro do jogo, vai ser algo que os jogadores vão estar todos acostumados a farmar, uma moeda que você vai utilizar em vários lugares diferentes, inclusive aqui. A única preocupação é o custo disso para a quantidade de Gold que você farma. Se você vai de fato ter como farmar Gold com facilidade ou com uma certa facilidade razoável para poder mudar a sua build sem que isso seja uma tortura. Para mim, se eles conseguirem
conseguirem criar um equilíbrio interessante nesse sentido, a quantidade de passivas que você tem não vai ser um grande problema, porque o que vai acontecer vai ser isso, os jogadores vão ter nas suas mãos um monte de possibilidades, um monte de builds loucas que eles podem montar, e eles não vão ser punidos por experimentar essas possibilidades. Aí, do meu ponto de vista, vai ser só sucesso. O Path of Exile 2 vai adicionar o ASTW, que pra mim era o top 1 motivo de eu não jogar o PoE 1, porque eu tenho tendinite, cara, ou ela pelo menos está aqui presente, então um jogo que exige que eu clique pra andar o tempo todo é dor constante, então não tem como mesmo jogar. E o sistema de controles do PoE 1 também é uma porcaria, então eles já resolveram o problema colocando a ASTW e provavelmente também a interface e utilização do controle no PoE 2 vai ser uma interface que a gente está acostumado, né, com jogos modernos, que funciona muito bem, então eu literalmente vou ter as duas opções ao meu dispor, que já são suficientes nesse sentido. Se eles colocarem um sistema razoável para a gente fazer respec nessas builds de forma geral, eu acho que vai ser o mundo perfeito e a complexidade vai ser, na verdade, um benefício para os jogadores. Nem vai reclamar que ele botou pouca e não propaganda um problema. nesse vídeo. E esse, meu jovem, são os meus pensamentos sobre a árvore de passivas e a complexidade do jogo de forma geral. É claro que a árvore de passivas é apenas um aspecto disso, né? Nós temos várias outras mecânicas e vários outros sistemas dentro do jogo, no PoE 1 e no PoE 2 também. Mas, novamente, eu acho que o problema é o mesmo. Quantidade de conteúdo, pra mim, nunca foi o problema. O problema é você ser punido por escolher os caminhos que o jogo te dá. Isso sim, eu acho que é frustrante demais e eu espero que o PoE 2 acerte mais nesse sentido. Então, deixa aí nos comentários o que você acha do que eu falei. Viajei, não viajei, concorda comigo, não concorda? Deixa aí nos comentários a sua marca, deixa um like, dislike, compartilhamento, comentário aleatório. Tudo é válido, meu jovem, sempre. Então, marca a sua presença aí. Se você é novo aqui no canal, gosta de ficar ligado em tudo que acontece no mundo dos MMOs de larga escala e MMORPG, se inscreve aí, meu jovem. Marca a notificação nesse sininho, estamos rumo... Então, galera, como eu tinha falado no início, né? Pra mim, o grande problema que eu vejo do Path of Exile e muitos desses MMOs, né? Principalmente que tem essa complexidade, é que eles não fazem um trabalho muito bom para explicar essa complexidade pro jogador. Eles já esperam que o jogador vai procurar conteúdo fora do jogo para pegar essa para suprir essa explicação como é que funcionam os sistemas, né? De um lado eu entendo, porque a gente pode falar, não, mas, pô, quem joga Path of Exile, PoE, é o jogador hardcore, é o jogador que vai procurar guia, que vai procurar informação. Beleza. Mas se a ideia deles é tentar pegar um novo público, é tentar pegar um público mais casual, precisa desse tipo de conteúdo, precisa desse tipo de explicação dentro do jogo. O seu jogador hardcore... Porque se você coloca isso dentro do jogo, não faz a menor diferença para o seu jogador mais hardcore, jogador que já conhece, jogador que vai procurar o conteúdo. Agora, para aquele jogador mais casual, que só quer se divertir, só quer brincar, esse não vai procurar. E se você coloca, você consegue que esse jogador passe mais tempo no seu jogo e gaste mais dinheiro com a sua empresa. Então é sempre muito interessante que você coloque esse tipo de coisa dentro do jogo. Que você coloque esse tipo de conteúdo para o jogador fazer. Sacou? Então, para mim, isso é importante, mas eu também concordo bastante com ele com essa questão da punição, que, como eu falei, eu não consigo entender essa tara dos devs e, cara, não faz o menor sentido. Não, nós vamos dar milhões de opções para os jogadores, mas vamos travar as opções dele. Tipo o novo sistema de profissões do WoW. Uma porrada de opção, uma porrada de pontos de talento para você gastar, mas se você botou no lugar errado, se ferrou. Dane-se. Errou. Sendo que o jogo em nenhum momento explica como é que funciona, o que é um, o que é outro. Se você errou, o que você faz? Você literalmente desmotiva os jogadores a continuar usando aquele sistema. Faz o menor sentido. Não tem o menor sentido o que eles fizeram. Ah, mas a gente faz isso para evitar que as pessoas abusem do sistema, porque uma semana... vai ficar, se você botar para fazer mais um flash, que vai ganhar muito dinheiro, aí na outra semana você coloca pote. Meu amigo, quem faz isso, nós estamos falando de um público de 1% de jogadores que conhece que vai fazer isso. Você dificulta, você atrapalha o jogo de 99% com a preocupação de que talvez, quem sabe, pode ser 1% da abuso do sistema. Sabe o que você faz? Bota uma limitação, só pode trocar uma vez por semana. Pronto. Sacou?
Se o cara abusou do sistema, pune o cara que abusou do sistema, mas não atrapalha o jogo dos outros 99%.